Boa tarde, bom dia, boa noite para todos vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Quem sou eu? Eu sou a Jan, alguns me chamam de Jane. Eu sou inglesa e eu fui ao Brasil com meu marido e 3 filhos pequenos há 29 anos atrás. Nós ficamos todo esse tempo no Brasil, os nossos filhos cresceram, casaram, alguns, 2 têm filhos, então eu tenho netos, e agora eu estou na Inglaterra. Chegamos ano passado, ficamos com a minha mãe que estava doente, depois por causa da pandemia a gente decidiu ficar, e agora decidimos mesmo que nós vamos ficar no Brasil. Meu marido acabou de se aposentar da missão, mas eu continuo servindo na área de cuidado, né, online, que todos estamos fazendo online hoje em dia, né. Então, queria compartilhar com vocês hoje, por causa de umas conversas que eu tive, que me levou a pensar e refletir sobre essa área. E eu fiquei muito feliz com as conversas no bate-papo do WhatsApp, porque mostrou que realmente é uma área que a gente precisa conversar. Então, eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar a conversar sobre esse assunto, tá bom? Nós vamos ter oportunidades nos grupos pequenos para ver as suas reações, e nós vamos também ter oportunidade de fazer mais conversa depois pelo Facebook, que a Valesca abre para todos, tá bom? Então, que nós vamos falar? Eu quero primeiro mencionar um livro. Se você não viu esse livro ainda, é muito válido. É um livro escrito por Ulrika Ernvik e é em inglês. Nós estamos traduzindo para o português. E eu sei, vocês querem logo, né? Mas é um livro muito útil. E quando eu estava lendo uma parte do livro, e eu fiz um curso com a Ulrika, eu comecei a pensar sobre esse assunto, conversei com algumas pessoas e falei, gente, é um assunto importante. Então, é isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? A primeira coisa que eu já percebi nos nossos bate-papos é que quando a gente muda de país, ou mesmo dentro do mesmo país, a gente muda de cultura, a gente já enfrenta desafios, não é verdade? Eu sou inglesa. A maneira em que eu crio meus filhos é muito diferente do jeito que o brasileiro cria filhos. Posso te afirmar isso. E tem surpresas. Isso faz parte de entender uma outra cultura. A maneira em que a gente disciplina, a maneira em que a gente ensina e educa, a maneira que a gente brinca, todas essas podem ser diferentes. E quando a gente enfrenta uma mudança de cultura, a nossa mente está fazendo essa avaliação o tempo todo. O que está acontecendo aqui? Como que eu vou criar meus filhos dentro dessa cultura? É muito importante que a gente tenha essa consciência cultural. E eu já percebi no bate-papo, alguém comentou sobre a cultura europeia. Tem pessoas que falam que eu não sou muito europeu, que eu sou muito mais brasileira do que europeu. Eu acho que é 28 anos no Brasil. Mas realmente o europeu pode ser, parece mais frio, né? Acho que alguém que está na Alemanha falou, é difícil fazer amizade, as pessoas são muito devagar em se abrir e fazer amizade, sim. Outra pessoa comentou que na Espanha é muito estranho, porque as pessoas são mais críticas de coisas que eles acham que são bobas. Pois é,
Mas, pelo outro lado, eu estava conversando com a minha filha hoje, ela faz aniversário hoje. Eu estava conversando com ela e eu falei: "Pois é, eu vou falar sobre esse assunto hoje". Ela falou: "Sabe uma coisa, mãe? Você sabe que eu sou muito brasileira, mas numa coisa dos ingleses, é interessante, são mais devagar para fazer amizade, mas quando fazem, é uma amizade muito rica, é uma amizade muito firme". E ela até comentou que ela achou que era melhor do que brasileiro. Gente, que é isso? Pois é, nós temos que abrir a mente para ver que culturas são diferentes. E se você não encontrou, eu vou mostrar mais tarde um outro livro que ajuda a gente, mas mais tarde eu mostro essa, tá bom? Então, nós temos que pensar um pouco sobre isso. Por quê? Então, a Ulrika faz muito tempo que ela trabalha com crianças e ela afirma no livro dela que ao aconselhar crianças, muitas usam essa frase: "Meus pais não me protegeram". Isso não dói o coração? Que dor que a gente sente no coração quando a gente escuta isso. Que ela quer dizer? E ela fala: "Não é o que muitos acham que é o mais óbvio, que é o abuso". Até a gente sempre pensa primeiro no abuso sexual, não é verdade? Mas ela falou: "Não, não é sempre isso". As crianças podem se sentir desprotegidos, mesmo que seus pais sejam muito bons, são super-heróis. Alguém falou: "Eu sinto que eu preciso ser super-herói". E a gente sente esse peso, mas a gente não tem que ser super-herói. Mas a gente tem que refletir, porque nós não sempre estamos com nossos filhos. Nós não podemos nem compreender todas as situações diferentes que eles enfrentem nos seus dias diários, suas vidas diárias, né? A gente precisa pensar com eles, como é o seu dia. Eles precisam sentir seguros, eles precisam sentir que tem alguém para quem eles podem correr quando se sintam inseguros. Então, quais são as coisas que deixam eles sentirem desprotegidos? Pode ser que é um abuso, sim. Alguém comentou no WhatsApp sobre a maneira física de disciplinar até os filhos de outros. Sim, pode ser um abuso sexual. Também pode ser eventos traumáticos, em que eles se sentiram solitários. Aquele momento quando estavam no ônibus e um homem sentou ao lado e eles se sentiram inseguros. Querem ser que pessoas tocam, muitos de vocês comentaram sobre beliscar ou pegar nas bochechas, né? Tocar no cabelo, né? Pode ser que dentro da sala de aula o professor usa uma disciplina física. Pode ser que tem soldados nas ruas. Pode ser que simplesmente as pessoas sempre apontam para eles como estrangeiros ou querem tirar foto. Essas são situações em que a criança pode se sentir desprotegida. E realmente a gente já começou a discutir no grupo. Disciplina pode ser diferente. Há em algumas culturas esse costume de tocar nas partes íntimas e é normal, é considerado normal. Ou em algumas culturas, os adultos e as crianças todos dormem no mesmo local, no mesmo quarto. Então, crianças estão vendo ato sexual entre seus pais. E quando convida outro para estar junto, também estão vendo. Isso acontece. O uso do banheiro pode ser diferente em outras culturas. Até as próprias brincadeiras podem ter conotações sexuais. Em culturas muçulmanas, a maneira que trata mulheres é diferente. E até
eu vou confessar uma coisa sobre o Brasil para vocês. Quando eu estava trabalhando com adolescentes, eu descobri que adolescente de 13, 14 anos, era esperado que ela preparasse a refeição para a família, depois limpasse a cozinha, até lavar o chão e tudo, e depois ajuda as crianças menores a fazer a lição de casa. E ela não estava conseguindo completar os próprios estudos dela, porque era responsabilidade dela. Para mim, isso foi um choque. Como assim? A mãe não está abusando da criança? Mas é uma coisa cultural, não é? Na cultura brasileira acontece muito que a mãe espere que a adolescente faz essas coisas. Então, a gente precisa estar pensando sobre essas. E a gente pensa também sobre com quem os nossos filhos estão brincando. E quais são as brincadeiras? E se eles estão brincando com crianças mais velhas, as maneiras de brincar são apropriadas? E se eles são muito diferentes? E sim, a criança branca no contexto da África, por exemplo, de crianças de cor, chama atenção. Não é fácil. Todas essas são coisas que podem deixar os filhos se sentirem inseguros. Então, agora eu quero que vocês compartilhem. Nós vamos ter um tempo de breakout, né? A Vânia vai nos ajudar. E eu sugiro que a gente, essa vez, tenha um tempo de 15 minutos, Vânia, tá bom? E essa é a pergunta que a gente vai conversar nos nossos grupos. Quais costumes diferentes você percebeu que causaram alarme para você ou que fez seu filho se sentir inseguro? Eu vou pedir só um minutinho, se você pode continuar falando, só uns 2 minutinhos, porque entraram pessoas novas e eu preciso recriar os grupos. Porque Ok? quando eu não tá bom? Tá Obrigada. bom, tá bom. Vou fechar todos. Ok, me fala quando você está pronto, tá bom, Vânia? Tá. Por que é importante pensar sobre essa consciência cultural? Eu vou mencionar isso, então, antes que a gente separe em grupos. Há abordagens diferentes quando alguém de fora de uma cultura observe uma cultura nova, tá bom? E pode ter variação entre essas, mas um extremo, vamos dizer, um extremo é que a pessoa olha a cultura e fala, está muito diferente da minha cultura e está errado, não pode fazer desse jeito, não. E aí tenta corrigir a cultura ou até resgatar uma criança dessa situação. Porque não, tá errado que fazem assim, né? Então, por exemplo, está numa cultura onde é normal para o professor bater nas crianças para disciplinar. E aí, a mãe chega lá e a criança recebe uma disciplina física da professora. A mãe fica indignada e vai lá para a direção da escola e fala, isso está errado, não pode ser assim, você precisa parar com isso. Será que ela vai ser ouvida? Né? Infelizmente, faz parte da cultura. Significa que está certo? Não. Mas chegar nessa atitude de julgar e querer mudar tudo também é complicado. Talvez ela vai ter que ir conversando, pedindo para refletir sobre a maneira de agir, para ver se consegue ver alguma mudança. Tá? Então, essa é uma atitude, uma extrema, de julgar num sentido a cultura, né? Ver ele como deficiente. A outra é o relativismo, que num sentido é outro lado
né? E é baseado na suposição que todas as ações não nunca são absolutamente certos nem errados. A gente vê isso muito na cultura hoje em dia, né? Na secularização, a gente vê essa atitude. Não, tudo pode ser certo, né? A gente só tem que aceitar o que o outro crê, né? Se a outra pessoa acha que isso é bom, eu preciso aceitar. Agora, também isso pode ser difícil, porque tem coisas que são erradas, né? E tem coisas que são certas. Então, a gente percebe que há esses dois extremos de atitude. Espero que vocês entendem. E nós temos que entender que cultura é uma coisa que é dinâmica, sempre é mudando, e a gente pode até ser agências de mudança, né? Então, a gente pode começar a comentar, a conversar. Vocês devem saber a história do Hakani, vocês sabem da pequena moça indígena que quase sofreu a morte, porque era costume no tribo fazer isso com crianças com deficiência. Por causa das conversas, das mudanças das atitudes, muitos dos tribos indígenas que têm essa atitude de infanticídio, agora estão mudando, não estão fazendo mais. Houve uma mudança na cultura. Então, a gente tem que ter essa capacidade de olhar uma cultura, de entender a cultura, de tentar ver o que a gente poderia ajudar a mudar, mas aceitar o que não dá para mudar, tá bom? A gente volta a falar sobre isso mais depois. Mas agora a gente vai separar em grupos, tá bom, Vânia? E essa é a pergunta. Tá bom? 15 minutos. Não, faz 10 minutos para mim agora. Faz 10 minutos, tá bom? Desculpa. Ok. Não. Quais costumes que deixaram você com insegurança? Ou o seu filho, tá bom? Pode entrar nos grupos. Tá joia. Todos já voltaram, Vânia? Tá entrando devagar. Eles são quantos o total? Eu não vi. Tá 39, 40, 43. Tá subindo, ainda não tá. São quase 50 60, e pouco já. Vai estar quase 60. 50 e pouco. 49, 50. Estão vindo. Acho Tá bom, então. Eu acho que deu 50, porque são acho 10 que minutos. pode começar a gravação de novo. Já bom? comecei. Desculpa, Tá comecei joia. antes. Gente, desculpe que foi pouco tempo. Talvez vocês acharam. Era só para começar a pensar mais sobre a ideia, certo? Eu queria só falar de novo sobre essa ideia de consciência cultural e as diferenças, né? Que realmente a gente poderia estar nos dois extremos, né? De achar a cultura deficiente, né? Ou ter uma atitude de relativismo em termos da cultura, que tudo pode ser certo, que a gente não tem responsabilidade, mas se quisermos nos tornar culturalmente competentes, a gente precisa tentar entender e ganhar a consciência e apreciar essa diversidade, mas respeitando, né? E eu queria recomendar um livro, se você não conhece, é em inglês, eu acho que não tem em português, chama Foreign and Familiar, de Sarah Lanier. Se você Não tem em português, mas se você tem a capacidade de ler em inglês, ela não é difícil, não é um inglês difícil. É um livro pequeno, só tem um pouco mais de 100 páginas. E é muito gostoso ler, porque ela conta histórias sobre a diferença entre culturas que ela chama de culturas quentes e culturas frias, né?
E isso que a gente, às vezes, precisa entender, quais são as diferenças, sem julgar, sem falar que um é errado, o outro é certo, né? Mas, como nós observamos, precisamos ter um cuidado com nossos filhos para que eles se sintam seguros. Precisamos fazer uma avaliação, uma avaliação de risco e pensar sobre o que está ok e o que não está ajudando os nossos filhos. É importante. E ver o que nós, como pais, podemos fazer. Como que nós vamos fazer isso? Então, o primeiro, nós temos o direito de estabelecer limites. Sim, nós temos. Nós temos de avaliar e falar, não, isso não está ok para mim, para minha família. De uma maneira educada, amigável, a gente tem que ter esse direito de falar, não, né? Não está ok. Valesca, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, a Valesca até contou uma coisa sobre o brasileiro e a autoridade. Valesca, você quer falar um pouco? Você lembra de contar? Me ajuda a mim? lembrar o que eu falei. Eu vou falar e você me corrige. Tá Então, a Valesca comentou que quando ela era missionária novinha e chegou no primeiro, acho que foi a primeira vez no país onde ela ia ter que aprender a língua, e as autoridades da missão falou, você vai colocar seus filhos na creche e você vai estudar todo dia. Mas a Valesca percebeu que os seus filhos não estavam bem, nem de saúde, nem de saúde emocional. Mas por causa desse sentimento que o brasileiro muitas vezes tem de não poder questionar a autoridade, ela obedeceu e fez. É isso, Valesca? É isso Mas mesmo, agora eu lembrei do que você estava aí falando. depois ela começou a pensar, não foi bom para minha família. Eu poderia ter conversado. Sim, né? Esse é um exemplo. Um exemplo. Agora eu tenho outro exemplo que aconteceu com uma amiga minha semana retrasada. Ela está numa comunidade de várias nacionalidades. Ela é inglesa, mas morava muitos anos no Brasil, então ela é meio brasileira, né? E ela estava com uma mulher da Holanda. E as crianças estavam brincando. As crianças são pequenas, menos de 3 anos. E a filha da minha amiga, por ser mais brasileira, ela gosta de abraçar. E agora na Inglaterra estão começando a abrir permissão de estar no parque juntos. Então, o que essa menina queria fazer? Queria abraçar as outras crianças. Só que essa mãe holandesa ainda está preocupada sobre o Covid, ainda está sentindo um pouco. E aí, quando a menina foi abraçar a outra, a mãe reagiu. E ela falou de uma maneira muito bruta, muito rude. Isso chocou a minha amiga. A minha amiga chegou aqui muito abalada, né? E aí eu falei, tudo bem, tem que ter limites, mas há maneira de falar sobre limites. A maneira que é amigável, que é educado, e a maneira que não é, e que dói, e que machuca. Então, eu sugeri que ela voltasse para conversar com essa mãe, que ela fez, e ela falou que isso ajudou. Então, nós podemos falar sobre limites. Temos que falar de uma maneira educada e amigável. Fala. Pode Eu falar, acho que uma Valesca. coisa também
uma questão da cultura brasileira também, que eu vejo pelo fato da gente estar sempre... a gente pensa que é educado, né? O apertar das mãos, o abraço, o beijo. E eu já percebi muitas vezes que muitos pais, muitas vezes, eles forçam o próprio filho a abraçar, ou a beijar, ou a cumprimentar pessoas que ele não está confortável a fazer. Né? Porque para a gente pensa que não é educado se você dizer não. Mas eu tenho aprendido a importância da gente respeitar quando o filho não se sente confortável, a gente não forçar esse abraço, esse beijo, esse cumprimento, né? Eu acho que essa também tem peculiaridades da nossa cultura em relação a isso, que não ajuda o estabelecimento desses limites, né? Isso, concordo. Eu só quero adicionar um pouquinho do que você está falando, porque eu acho que é uma coisa interessante no meu caso, meus filhos foram criados na Inglaterra. Quando nós vamos para o Brasil, eu alerto eles e eu sempre pergunto: nós vamos visitar a tia fulana. Você se sente confortável de abraçar e tudo? Se não, eu não forço, não. Ótimo. Tios, especialmente a minha filha tem 16 agora, né? E tem aquela coisa do tio querer abraçar e ela nem conhece, não, assim, sabe o nome, mas não conviveu. Então a gente tem, concordo com a Valesca, ter essa liberdade e a sensibilidade de ver, a gente conhece os nossos filhos, né? Sim. Nós podemos ensinar nossos filhos também a dizer não. A gente precisa até ensinar os nossos filhos que eles têm essa capacidade de falar não, né? Ensinar eles a encontrar também estratégias para se proteger. A minha filha, ela é loira, de olhos azuis. A gente morou no Brasil. Imagina como ela chamava atenção. Corpo lindo, né? Então, como adolescente, ela teve muitos momentos difíceis. E a gente tinha que conversar com ela sobre como se proteger. E eu lembro o dia que ela chegou da escola, meio assim, em pânico, e ela falou que ela estava saindo da escola, andando na rua, percebeu que tinha um homem atrás dela, e ela tinha certeza que ele estava seguindo ela. O que ela fez? Ela falou: mãe, eu entrei na casa, eu nem sei de casa de quem era, mas eu entrei como se fosse a minha casa. Ela simplesmente, na rua, saiu da rua, virou, entrou numa casa. A mulher que estava lá, ela falou: desculpe, eu preciso me separar da rua um pouco. E a mulher aceitou, né? Mas por que ela fez isso? Ela se sentiu insegura. E foi a melhor coisa a fazer. Nós temos que ensinar os nossos filhos, e as nossas meninas, especialmente, a saber o que fazer quando elas estão sentindo inseguras. Elas têm que ter uma estratégia pronta. Então, a gente tem que avaliar a situação e encontrar maneiras de ajudar os nossos filhos a se sentirem seguros. Como? A gente tem que conhecer a rotina diária dos nossos filhos. A gente tem que entender o que acontece durante o dia, em que momento, talvez, eles não estão sentindo bem. Se é no momento que eles estão no recreio, o que está acontecendo? Se é no momento quando estão voltando da escola. Se é no momento quando nós temos que sair, a gente deixa eles com alguém. Eles precisam saber que eles podem conversar conosco sobre isso, sobre os momentos da sua vida. E se eles têm um adulto seguro com quem eles podem confiar, em que eles podem confiar, né? Os nossos filhos passam muito tempo na escola, pré-escola, escola, ou até com babá. Como é essa pessoa? São seguras? A gente tem que avaliar. Eu não sei quantos de vocês, quando pensa em contratar um babá, estão pedindo mesmo referências antes. A gente tem que fazer. A gente tem que saber em quais mãos a gente está deixando os nossos preciosos, né? A gente precisa encontrar pessoas seguras. E como a Valesca já falou, e a Vânia também, né?
há umas coisas na cultura brasileira. Eu estava dando essa aula para outras pessoas da América Latina, e eu falei sobre essa atitude e eu não sabia. Isso é uma coisa brasileira, não é comum em todos os países latinos, que a gente fala, todos os adultos, de tio ou tia. Isso é muito brasileiro. E, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos quando a gente fala que eles devem mostrar respeito para os adultos e chamar eles de tio e tia? Nós estamos incluindo eles na família, porque tio e tia é nome de pessoa da família. A gente está, tipo, falando, essas são pessoas em que a gente pode confiar, pessoas que são nossos, né? Gente, nós temos que ter cuidado, porque não todos os adultos são pessoas em que a gente possa confiar. Então, é muito perigoso a gente tentar insistir que os nossos filhos vejam todos os adultos como pessoas boas. Nós temos que ter esse cuidado, né? E quando uma criança faz um comentário conosco que não está sentindo bem com alguém, respeita. Raramente as crianças mentem sobre esse tipo de coisa. Se eles não estão sentindo bem, respeita. Não fala, não, mas o tio João é tão bom. Não precisa ter medo dele. Não, nunca. A gente tem que ouvir quando a criança não está bem com alguém e respeitar. E isso significa, talvez, que a gente tem que não deixar a criança com aquela pessoa mais e até investigar um pouco o que está acontecendo para o bem não só dos nossos filhos, mas o bem dos outros filhos, né? E isso vai mais na área realmente de proteção de crianças, que eu creio que é um outro assunto. Isso é mais além, né? Mas a gente tem que ter essa consciência que não todos são pessoas seguras. E a gente tem que ouvir os nossos filhos. Então, como eu falei, nós temos que ensinar os nossos filhos a falar não, e a gente tem que ser intencional ao proteger os nossos filhos. Eu vou dar mais um pequeno exemplo. Eu estava trabalhando com umas crianças lá no lugar onde eu trabalhei no Brasil. Essas eram pessoas do campo que estavam de volta e as famílias estavam reunidas. Um dos meninos começou a falar sobre uma situação. Os pais eles estavam morando num apartamento e os pais estavam falando de ir mudar para uma casa. E esse menino começou a falar coisas de que ele não queria ir. Aí eu conversando com ele, brincando, eu falei, por que você não quer uma casa? Você sabe que seus pais querem uma casa porque aí você vai ter um quintal, vai poder brincar, talvez você pode ter um cachorro, que eu sei que você quer. E aí ele começou a falar, ele falou dos soldados. E na época, era a época da primavera, né, na Revolução, no país onde ele morava, e ele tinha consciência dos tanques e dos soldados nas ruas daquele país. E ele estava com medo. E ele sentiu que se a família foi morar numa casa, ele não ia ter tanta proteção. E os pais não estavam percebendo isso. Eles só queriam o bem para o filho. Eles acharam que um quintal e um cachorro ia ser bom, mas para ele não, porque ele estava com medo. Então, isso é muito importante, entender o que os filhos estão precisando. Opa! Eu voltei errado, desculpe. Então, o que a gente quer fazer?
Essa é uma atividade que você pode fazer até com seu filho, né? Você pode fazer um desenho, um mapa de um dia normal do seu filho. Você pode ir conversando sobre cada momento no dia, aonde ele está, e pergunta se naquele lugar ele se sente bem, ou se tem alguma coisa que está deixando ele sentir inseguro. Se ele sente sozinho, se ele sente risco. Pode ser risco de outras crianças, pode ser risco de trânsito, pode ser risco de, como esse menino falou, de soldado, né? E faça um plano de como que ele pode se sentir mais seguro em sua vida diária. E, dentro disso, conversar sobre os adultos com quem ele está, para ver se ele fala alguma coisa que deixa você inquieto sobre algum adulto. É uma atividade que você pode fazer brincando, conversando, usando figurinhos para falar sobre as várias atividades. Recentemente eu tinha uma pessoa que eu estava aconselhando e o menino dela estava com problema na escola de acabou estando em briga com outras crianças e foi chamada a atenção dele por causa disso. Então, ela foi chamada para conversar com o diretor, porque ele estava sempre brigando. Aí eu falei, mas você já conversou com ele? Por quê? O que é que acontece dentro da área de recreio, né? Que era no recreio. E aí ela sentou para conversar com ele e ele explicou o que estava acontecendo. E basicamente ele estava sofrendo bullying, mas por ser um menino forte e ativo, a reação dele era de brigar. E o que aconteceu? Ele estava sendo chamado e disciplinado porque ele estava brigando. Mas, na verdade, o raiz disso era porque ele estava sofrendo bullying na escola. Então, a mãe conseguiu conversar com ele sobre o que os meninos estavam falando para ele e por que ele reagiu. Depois, ela conseguiu ir conversar com a professora sobre o que os outros meninos estavam falando sobre ele. E sabe o que era? É porque ele é brasileira, morando na Inglaterra, e os meninos estavam falando mal sobre o Brasil. Isso é uma criança de 7, 8 anos. E o que o professor fez, que eu achei muito bacana? O professor deu para ele a oportunidade de dar uma aula na escola sobre o Brasil, até 2 aulas, sobre o Brasil. E ele levou brigadeiros, ele levou a bandeira, ele ensinou como cantar o hino nacional. E as outras crianças acharam interessante, acharam legal, claro, levar brigadeiro ajuda em qualquer coisa, né? E isso ajudou a abrir esse assunto, que sim, ele é brasileiro, ele não é inglês, ele é um pouco diferente, mas ajudou a trabalhar essa área que ele estava sofrendo, né? Mas tudo porque ela sentou e conversou por que ele estava brigando na hora de recreio. Então, a gente precisa ter essas conversas com nossos filhos para entender o que está acontecendo, tá bom? Então, agora, eu vou dar outro breakout, eu acho, né? Para ter um momento de conversar sobre quais as coisas que você já conversou sobre quais diferenças vocês percebem, mas agora eu quero que vocês reflitam, e não vai ser 3 minutos, eu esqueci de mudar da outra vez que eu dei a aula. Vocês vão ter um tempo para conversar sobre o dia a dia dos seus filhos e o que você pode fazer para deixar eles se sentirem mais seguros e protegidos. O que pode fazer? Agora é isso. O que pode fazer para deixar eles se sentirem mais seguros? Dá 15 minutos. 15, dá 15 minutos. Tá, deixa eu arrumar aqui. Tá joia? Deu para entender? Repete a pergunta aí enquanto eu vou só verificar. Ok, vocês vão conversar sobre o que podem fazer
fazer para deixar seus filhos se sentirem mais seguros ou protegidos? Eu vou mexer, só para falar, eu vou ter que mexer, mudar algumas pessoas aqui para ir para um outro grupo para ficar um número mais igual. Mas vai ter 10, 9, 9, 9, Tá 1. joia. Só para saber, alguém talvez Tá vai para joia. um grupo diferente dessa vez. Tá, vamos lá, estamos indo. Joia. Tá gravando. Gente, eu vou convidar a Valesca, ela quer dar uns exemplos para nós de como agir de maneira que protege os filhos. Obrigada, Valesca. Então, gente, eu estava pensando aqui, e é muito sensível, depois eu vou até cortar essa parte da gravação, porque é uma coisa muito pessoal que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Nessa história nossa de 10 anos, muitas coisas aconteceram, e quando a gente fala de segurança, né, a gente está falando muito sobre acolhimento. Então, a primeira fase dos meninos, eles eram neném, Você quer que eu e pare de 2 anos... gravar? Não, pode deixar, depois a gente edita, não tem problema não, fica mais fácil. E quando eles eram neném, o que acontece? A Jane já contou que a gente teve uma orientação, mas eu comecei a perceber que os meninos não queriam ir para a escolinha, que eles precisavam ir para a escolinha para eu aprender inglês, que eles não queriam ir porque eles não se sentiam confortáveis e acolhidos, porque onde nós estávamos falavam várias línguas e o João Pedro não sabia nem como pedir para ir no banheiro, né? Então ele se sentia muito desconfortável. E aí à noite ele chorava muito e ele não queria dormir, porque no outro dia ele tinha que acordar e ir para a escolinha. Então isso foram por 3 meses e eu avaliando, Deus, o Senhor me chamou, mas eu tenho os meus filhos. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente, no Brasil, a gente tem uma religiosidade muito grande, não só no Brasil, mas é como é minha cultura, eu vou falar da gente. Essa religiosidade missional, né, eu vou sacrificar tudo por Cristo, é muito perigosa, por quê? Porque a gente pensa que a gente esquece que os nossos filhos fazem parte da missão e são o nosso primeiro ministério, né? E muitas vezes a gente sacrifica os próprios filhos em algumas situações. Eu me lembro, eu já atendi várias mães também, de uma mãe que veio num desespero, porque ela descobriu que as crianças estavam brincando lá fora e ela não supervisionava as crianças, porque estão lá fora, está todo mundo vendo. Mas tem um monte de criança lá fora de várias idades, estavam abusando do filho dela, ela nem percebia, porque ela estava focada na missão, naquele trabalho que ela estava fazendo. Como era só criança, né? Então, por que eu tenho que supervisionar tanto? Essa questão do acolhimento, em relação à escola, também é muito importante. Quando a gente foi para a escola, e o João Pedro tinha esse trauma da escola já, a gente teve que sentar com os professores, Jen, e explicar, olha, ele tem essa história, e a gente precisa que vocês o acolham de uma forma diferente. Então, elas montaram todo um processo, né? Então, a visão dos professores locais eram bem diferentes já na fase de aqueles crescidos. Os exemplos que traziam até para devocional falavam muito de morte, de suicídio, de cuidado do corpo, como não se matando, coisas que para elas, na visão deles, né, as professoras contando experiências no devocional, uma escola cristã, sobre quando os pais deles colocavam eles num quarto cheio de ratos, num quarto escuro. Isso era o devocional dos nossos filhos que estava acontecendo na escola. Né? E meu filho começou a não dormir à noite. Então, tudo isso é para dizer que eu estava falando para o meu grupo, se a gente não criar uma rotina diária de acolhimento em casa, de ouvir e de perguntar todos os dias, quando eles estiverem passando por um problema, eles vão ter dificuldade de se sentir que aquilo é normal vir falar com você ou compartilhar aquilo. Mas se você tem aquilo todos os dias na sua casa, aquele hábito de conversar, de perguntar como foi o dia, de como que tá, e de estar sempre ouvindo,
quando acontecer alguma coisa, ele vai sempre vir a você e vai ter esse canal aberto. É esse ambiente de acolhimento que vai dar esse sentido de segurança para o filho, para que ele possa falar e para que você possa apoiar. É isso que eu queria colocar, Jen, essa importância da escuta, né? Sim, muito obrigada, de criar um ambiente em que a criança sabe que pode falar sobre esses momentos que ele sente inseguro. Principalmente com relação às adolescentes, e quando você vai vindo desde criança, quando vai chegando na adolescência, aquela conexão já existe, Sim. né? Sim. E as regras, a gente colocou lá, não, a internet é só na sala, com todo mundo vendo, e mesmo dentro de casa, adulto e criança, ou adulto e adolescente não ficam sozinhos em um cômodo. São várias regras que a gente instituiu, mesmo dentro da nossa casa, para que a gente pudesse ter essa, de alguma forma, promover essa proteção. Segurança. Né? Ótimo, proteção. Então, eu queria terminar falando um pouco sobre limites, né? Que nós temos que ter limites. A gente pensa em limites quando a gente fala de disciplina com crianças, mas nós, como família, precisamos de proteção ao redor de nós. Nós, como casal, precisamos, né? O casal precisa de tempo juntos? Precisa. Os nossos próprios filhos precisam entender isso? Precisam. Eles vão testar esses limites? Vão, né? Você fala, não, hoje à noite, papai e mamãe vão ter um momento especial, só papai e mamãe. E o que as crianças fazem? Não querem dormir? Querem bagunçar? Porque eles sabem que vocês falaram que vão ter um jantar especial. E nós temos que colocar o limite e proteger o nosso tempo como casal, né? E nós temos que respeitar que, às vezes, nossos filhos precisam de um tempo sozinho, um momento. Às vezes, uma criança dentro da família é mais quietinho, gosta mais de solidão. Os outros gostam mais de bagunça. Aquele que prefere estar quietinho, ele precisa ter um lugar que ele pode ir e estar quietinho por um tempo? Precisa. A gente vai insistir que ele sempre fica na bagunça da família? Não. Então, cada um é um indivíduo. E a gente tem que respeitar, né, as próprias emoções e pensamentos, anseios de cada um. E respeitar limites de cada um. Mas esses são limites e não barreiras. Não são muros, né? A gente precisa ter um limite que, quando é necessário, a gente pode ser flexível, né? E pode abrir e fechar. Não paredes que não são flexíveis, que não têm aberturas, né? Então, por exemplo, a regra é essa, mas um dia especial a gente pode ter uma mudança? Pode, se a gente tem eles como limites, né? Limites que estão para nos proteger e proteger o outro. Então, isso é importante para nossos filhos sentirem seguros nesse sentido, né? Ter os limites, mas saber que em alguns momentos podem conversar se o limite pode ser flexível, né? Há alguns exemplos. Por exemplo, quem pode entrar na sua casa? A Valesca acabou de falar disso, né? Quem é permitido entrar, né? E aonde que podem entrar? Há um espaço que é só para a família? Né? Teve um tempo que nós, como família, tivemos um casal que morou conosco. Foi ótimo. Foi uma experiência muito boa. Foi por uns 2 anos que esse casal morou conosco, o primeiro filho nasceu na nossa casa, foi ótimo. Só que a gente tinha uma parte, que era a parte dos quartos dos nossos filhos e o nosso quarto, que era nossa área, que o casal não tinha permissão para entrar lá, não era espaço deles. Eles tinham o espaço deles e o espaço comum da família.
mas eles não iam entrar nos quartos dos nossos filhos, nem no nosso quarto. E isso foi bom para os nossos filhos saberem que tinha limites. Eles poderiam convidar, se eles queriam convidar, podiam, mas era uma área específica, e eu acho que a gente tem que respeitar isso. Eu conheço algumas famílias que, quando recebem visitas, sempre falam que os filhos têm que sair do seu quarto para dar o quarto para o hóspede. E tem crianças que têm muita dificuldade com isso. E eu creio que nós temos que ouvir os nossos filhos. Tem filhos para quem o quarto é uma coisa muito pessoal. Então, eles preferem não dividir com outros. E nós temos que estar ouvindo isso e conversando, e vendo se há outra maneira de manejar o espaço da casa para que o filho pode manter aquela área que é dele. Nós temos que ter essas conversas, né? E o tempo de família. A gente fala isso para as famílias missionárias indo para o campo, que é muito importante ter tempo como família e honrar esse tempo, né? Se é sexta-feira, que é a noite de filme ou a noite de pizza, sexta-feira tem que ser essa noite. E o pai não pode falar, essa semana não posso, tem reunião. Não dá. Tem que honrar o compromisso. Tem que até desligar o telefone, porque os filhos ficam muito irritados quando é noite de família, assistindo o filme, e o celular do papai fica tocando. Não dá. Tem que honrar o tempo de família. Isso é muito importante. E também a gente tem que praticar, a gente tem que ensaiar protegendo os nossos limites. Eu coloquei aqui algumas frases que a gente tem que aprender a usar. Por exemplo, quando você está com as crianças ao seu redor e alguém quer conversar com você uma coisa pessoal e você sabe que vai levar uma conversa séria, o que você faz? Não, as crianças precisam de atenção. Então, pode falar isso. Eu posso ouvir que isso é importante para você, mas eu não posso fazer isso agora. Vamos marcar outro horário? Né? Porque é importante a gente dar atenção para as crianças. A gente coloca as crianças em risco, às vezes, quando a gente fica numa conversa com alguém e não dá atenção para eles. Então, temos que praticar a pôr em prática os limites. Ou você tem uma pessoa que chega para você para conversar uma coisa e você sabe que isso não é o momento. Você fala, isso não é algo que me sinta confortável para fazer agora. Fala. Estou colocando um limite, né? Ou eu não estou me sentindo feliz com essa conversa. Posso voltar a conversar sobre isso quando estiver mais calmo? E o que eu conversei com a minha amiga sobre a situação na comunidade multicultural. Não há problema em se expressar, mas há problema no jeito, às vezes. Né? As palavras usadas, o grito, o bater portas. A gente até com o adolescente começa a falar isso, né? Tudo bem, você pode expressar que você está com raiva da mamãe, mas você não pode falar que você odeia a mamãe e você não pode ir batendo as portas. Né? Isso é difícil, mas é colocando limites e a gente tem que praticar a fazer isso para o bem dos nossos filhos, para o bem do outro também e para o nosso próprio bem. E especialmente quando a gente está entrando numa nova cultura. Quando a gente chega numa nova cultura, a gente tem uma tendência de abrir demais os nossos limites, a fim de ganhar aquele sentimento de pertencer. Pode ser difícil descobrir o que é seguro
e quem não é seguro, né? E é muito importante estar muito atento e intencional sobre estabelecer os limites e aprender como identificar pessoas seguras e situações seguras e os não seguros. Então, quando a gente chega num lugar novo, temos que ter esse cuidado, né? Claro, tem que ter uma flexibilidade, mas temos que ter limites. E a gente sabe, quando a gente está passando para a transição, que já foi mencionado que é uma área difícil, a nossa capacidade é sempre mais baixo. Eles falam em torno de 60% do seu funcionamento normal, né? Mesmo antes e depois de fazer a mudança, nessa fase de transição. Então, a gente tem que dar para nós mais tempo, aceitar que a gente não consegue tanto, né? E cuidar de nós. Então, os limites nos ajudam e dão respeito a nós e a nossa família. Gente, então, posso fala. te interromper? Eu acho legal também pontuar que a gente aprender primeiro, antes de confiar nas pessoas, né? Que a gente também não vai ficar compulsivamente, né, com medo, mas é uma questão do equilíbrio. Mas, assim, a gente precisa entender a cultura, porque, por exemplo, onde a gente está, é normal, todos os adultos educam qualquer criança. Né? Então, quando tinha gente que vinha trabalhar na minha casa, eu comecei a conhecer como era a cultura, e antes eu percebi que a menina começou a bater no João Pedro, né, no meu filho. E aí eu percebi, antes que aconteça, se eu estou vendo que uma coisa é bem normal na cultura, não é que a pessoa está fazendo uma coisa com a intenção ruim. Sim. Então, eu preciso conversar. Olha, na minha cultura isso não é normal, e na minha casa a gente não corrige os filhos dessa maneira. Então, eu gostaria que você respeitasse, e o meu filho, eu não quero que se corrija fisicamente. Você pode isso, isso e isso. Né? Então, a percepção, né? Por exemplo, chegou um momento que o João Pedro, numa situação escolar, era o menino mais velho, os meninos mais novos iam no banheiro, fazia cocô, a professora punha ele para limpar. E aí eu descobri isso. Na cultura, os mais velhos limpam os mais novos. E aí eu tive que ir lá na escola e conversar. Olha, na minha cultura isso não é apropriado, eu não quero que meu filho faça isso na escola. Então a gente precisa entender o que é normal. E acho que por isso, na fase, principalmente de transição, você vai ter que ficar mais de observadora e não começar ministério antes que você encontre as normalidades culturais, de você dar essa segurança para sua casa, para depois você poder sair, né? Enfim, só para acrescentar. Não, é ótimo, ótimo, Valesca. Obrigada, é isso mesmo, né? E é o que a gente falou antes, né? De reconhecer que cada cultura é diferente, mas não ter aquelas atitudes extremos de falar isso está totalmente errado e eu preciso corrigir. Não, eu posso corrigir dentro da minha casa. Ou falar, não, se eles fazem é certo, então eu preciso aceitar. Não, também não. Mesmo se eles fazem com os filhos deles, a gente não precisa aceitar para os nossos filhos, né? E em tudo isso, a gente está evitando aquela situação em que a criança, nosso filho, fala, eu me senti desprotegido. Não queremos, a gente quer proteger. É coisas pequenas que a gente vai fazendo. E eu sei que é um trabalho pensar, mas é necessário fazer.